A Crimeia está prestes a cair. Em uma península já mergulhada na escuridão e sem combustível há dias, as autoridades de ocupação russas da região foram forçadas a admitir que perderam o controle e, de fato, reconheceram a derrota. Antes do meio-dia de 26 de junho de 2026, e fizeram isso com um dos passos mais simbólicos da guerra até agora. O chefe da ocupação, Sergei Aksionov, e o governador de Sevastopol, Mikhail Razvozhaev, assinaram decretos declarando estado de emergência em toda a Crimeia e Sevastopol. Então, aqueles que declararam emergência em uma península vendida por 3 anos e meio como para sempre Rússia, a coroa da conquista de Putin, não foram a Ucrânia. Foram os próprios administradores nomeados por Putin. E essa decisão não veio do nada. Ela veio apenas algumas horas depois de Zelensky lançar uma operação de contra-ataque de 40 dias para forçar o Estado agressor a terminar a guerra. Além disso, a ação seguia um dos maiores ataques de drones que a Ucrânia montou desde que a guerra começou. Primeiro, a escala daquela noite. O próprio Ministério da Defesa da Rússia anunciou que havia derrubado 660 drones ucranianos em mais de uma dúzia de regiões sobre Moscou, Crimeia, o Mar Negro e o Mar de Azov, um dos ataques mais pesados registrados desde que a guerra começou. O prefeito de Moscou, Sobyanin, disse que mais de 47 drones direcionados apenas à capital foram derrubados. Mas a verdadeira história não era o número, eram os alvos. Naquela mesma noite, o SBU disse que havia atingido 2 navios militares russos, uma balsa e sistemas de defesa aérea em Kerch. Na região de Tula, canais independentes do Telegram relataram explosões na fábrica de produtos químicos Azot e moradores reclamando de um cheiro persistente de amônia. O governador local também confirmou ataques a instalações industriais. E mais ao leste, além de Moscou, a 4ª maior refinaria da Rússia foi desativada como parte da mesma onda. Os decretos de emergência que entraram em vigor à 1h da tarde no dia 26 de junho, assinados pelo chefe da ocupação Sergei Aksionov e pelo governador de Sevastopol Mikhail Razvozhaev, listaram a justificativa oficial como de natureza econômica. Na própria linguagem da Rússia, um caso de força maior, com a medida definida para permanecer em vigor até que a situação melhore. Segundo o relato de Razvozhaev, a emergência permite que as empresas invoquem cláusulas de força maior e permite que os residentes reivindiquem compensação por eletrodomésticos danificados nas interrupções. Há uma nuance reveladora aqui. O regime também concede às autoridades o poder de restringir a liberdade de movimento. Ainda assim, Aksionov disse que não estavam planejadas restrições de movimento ou toque de recolher. O poder existe, mas supostamente não será usado. Naquela mesma manhã, o transporte de passageiros marítimos através da Baía de Sevastopol também foi suspenso. As autoridades não deram motivo, mas foi mais um elo na rede de transporte em colapso da península. O significado é grave. Esta administração está admitindo formalmente que não pode mais gerenciar a crise por meios normais. Um dia antes, Aksionov havia admitido que a península estava passando por um momento difícil, com o combustível sendo o problema mais difícil de todos. E até reconheceu que nenhum sistema de defesa aérea é infalível, uma admissão de que o exército não pode proteger totalmente a península. O pano de fundo dessa admissão revela a textura do colapso. Sevastopol ficou no escuro por dias. O comandante de drones, Robert Brovdi, disse que o transformador principal da cidade foi atingido 7 vezes. O combustível havia sido reservado apenas para instituições estatais desde o domingo. Residentes que falaram com a CNN descreveram não conseguir encontrar gasolina e ouvir sirenes de ataque aéreo várias vezes ao dia. De Simferopol vieram imagens de prateleiras vazias e ruas desertas apocalípticas, e o público já tinha formado sua opinião antes do governador. Imagens de satélite da Planet Labs mostraram uma fila de carros com mais de 10 quilômetros de comprimento na estrada para a ponte de Kerch. A fila começava em um posto de controle russo e se estendia além da vila de Ivanivka. Analistas de imagens contaram aproximadamente 1.500 veículos civis tentando sair nos dias 24 e 25 de junho. A Astra mediu a fila em pelo menos 15 quilômetros na noite de 25 de junho. Após a ponte ser fechada por 6 horas após um ataque noturno, a contagem subiu para cerca de 2.800 veículos na manhã de 26 de junho, com esperas chegando a 5 horas. A clareza é importante aqui. Este não é um comboio militar encalhado. Estes são civis em fuga. O detalhe humano mais marcante, a maioria dos carros carregava latas de combustível no porta-malas, nos assentos, até mesmo no teto. Motoristas indo para a Rússia continental para comprar combustível, já que as bombas da península ficaram sem combustível. A administração de ocupação aumentou o limite de líquido transportável de 100 para 200 litros devido à escassez.
Mais cruel de tudo, até mesmo os caminhões-tanque de combustível destinados a aliviar a crise estavam presos na mesma fila. Além disso, um dos pontos de abastecimento no continente para onde os motoristas estavam indo havia sido atingido dias antes. Então, mesmo a direção para a qual fugiram não oferecia combustível garantido. Com as estradas assim, a ferrovia também está se estreitando. Os trens para a Crimeia foram reduzidos de 14 para 7 em 2 semanas. Todas as linhas restantes agora terminam na estação Kerch-Yuzhnia, com o restante da península sendo atendido por transferências de ônibus. Então, a antiga crença de que a Crimeia estava segura está se dissolvendo silenciosamente em filas de combustível e escuridão. Não é uma imagem de propaganda, mas algo visível do espaço. Então, como uma península é arrastada para um estado de emergência? A resposta é um cerco meses em preparação. O ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, foi claro em 17 de junho. O inferno está começando. A logística está sendo cortada. A Crimeia está sendo isolada. O objetivo é acabar com a ocupação não com uma bala, mas através da fome logística. Em suas próprias palavras, deixá-la secar na videira. Desde abril de 2026, drones de médio alcance têm sistematicamente cortado todas as artérias para a península. A rodovia R-280 no Novorossiysk, as balsas, as pontes que a ligam a Kherson, depósitos de combustível e gás, a rede elétrica. No dia 24 de junho, a estação de energia de Simferopol e o transformador principal de Sevastopol foram atingidos, e a capital ficou no escuro. Na mesma campanha, a ponte ferroviária sobre o canal da Crimeia do Norte foi destruída em um ataque de 2 fases, e 11 linhas ferroviárias foram canceladas. 7 permanecem. Tomados um por um, são pequenos golpes. Juntos, formam um sistema que sela a traqueia de uma península. E naquela mesma semana, um golpe muito mais profundo ocorreu. A refinaria envolvida na onda daquela noite foi a Norce, a 4ª maior da Rússia em Kstovo, perto de Nizhny Novgorod, aproximadamente 450 quilômetros a leste de Moscou. O ataque de drone de 24 de junho teve como alvo a unidade de destilação primária CDU-5, cerca de 1/4 da capacidade da planta, 12 mil toneladas por dia. O governador Nikitin disse que os destroços em queda tiraram 2 vidas. A bolsa Spimex interrompeu as vendas. Norte processava de 15 a 17 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano, e era o 2º maior produtor de gasolina da Rússia. Mas a questão não é uma única refinaria. Norce se tornou a 5ª refinaria russa a ficar offline apenas em junho. A refinaria de Moscou em 16 de junho, com reparos supostamente se estendendo até 2027. Taneco em 12 de junho, Kuibychev em 10 de junho, Volgogrado em 1º de junho. O resultado é o racionamento de combustível em mais de 27 regiões, filas de 8 horas em Irkutsk e escassez de gasolina até mesmo na Sibéria e Altai, a 3.000 quilômetros da Ucrânia. Considere a assimetria. O drone gigante que caça uma ponte custa menos de $50 mil. Um míssil Storm Shadow custa 2 milhões. A Ucrânia escolheu o barato, o caseiro, o inesgotável. E essa escolha escalou o suficiente para desmantelar a logística de uma península inteira. O movimento mais ousado da noite foi no mar. De acordo com o SBU, sua unidade Alfa atingiu 2 navios de apoio militar russos no estaleiro Zaliv, em Kerch, o Volga e o Vyatka, navios de cabo do projeto Minsk-Q310, juntamente com a balsa Petropavlovsk, que estava 96% concluída. Todos os 3 pegaram grandes incêndios. O SBU diz que o Volga e o Vyatka estavam sendo construídos para implantar um sistema de reconhecimento acústico submarino chamado Harmonia para Inteligência Submarina e para colocar minas sem contato, cada um valendo centenas de milhões de dólares. Vale a pena afirmar claramente que essas alegações não puderam ser verificadas de forma independente. Além disso, de acordo com o SBU, as armas e a estação de radar de um sistema S-400 que guardava o Estreito de Kerch foram atingidas. Como resultado, o SBU diz que parte da rede de defesa aérea lá foi desativada. Os dados térmicos da empresa da NASA confirmaram um incêndio perto do campo de aviação de Kerch e das posições de defesa aérea. A lista de alvos da noite, compartilhada pelo Estado-Maior da Ucrânia e pelas forças de sistemas não tripulados, resume a lógica da campanha. Estações de radar, estações de distribuição de energia, pontos de distribuição de gás, um nó de comunicações e logística russa. Então, isso não é uma incursão aleatória. É uma operação deliberada desmantelando, um nó de cada vez, o sistema nervoso que mantém uma península viva. É quando todas essas peças compartilham uma única lógica. A Ucrânia está principalmente mirando nas instalações de processamento e exportação de petróleo da Rússia. O objetivo é privar o Kremlin da receita que financia a guerra. Portanto, isso não é apenas uma campanha militar,
mas um cerco econômico. Cada refinaria parada perfura um buraco tanto na bomba quanto no orçamento. Na Crimeia, especificamente, a doutrina é clara: tornar a ocupação insustentável, não através de um assalto terrestre custoso, mas logisticamente, deixando-a definhar. Mantenham o combustível, a energia, a ferrovia, as balsas e a ponte sob pressão constante, e a península se transforma de uma fortaleza em um passivo para a Rússia. O estado de emergência é a admissão oficial desse passivo. O motor por trás de tudo isso é a indústria de drones. A Ucrânia, que lançou 110 drones de longo alcance ao longo de 2024, ultrapassou esse número para mais de 3.000 este ano. Produção barata, caseira e escalável. O ritmo desse salto se reflete na curva da semana. 60 drones em 16 de junho, 194 em 18 de junho, uma noite que cancelou 527 voos apenas sobre Moscou, depois 76, 84 e, finalmente, 660. O recorde anterior tinha sido 556 em 17 de maio. Com 1.447 sistemas de defesa aérea russos destruídos desde 2022, essa capacidade está forçando a Rússia a defender seus próprios céus e costas. Em resumo, esta é a história não de uma única arma, mas de uma estratégia, desgastando um império caro com tecnologia barata e caseira. E a conta por esse desgaste não chega mais apenas na linha de frente. Ela aparece no orçamento do Kremlin, na bomba de gasolina e, acima de tudo, em seu prestígio. Agora, a verdadeira questão: como tudo isso foi recebido no Kremlin e ao redor do mundo? Primeiro, o Kremlin. O estado de emergência é por si só uma admissão de pânico. No entanto, as ações de Moscou naquele mesmo dia mostram que está manobrando sob pressão. No próprio dia da crise, Putin se encontrou com o líder bielorrusso Lukashenko. E de acordo com a Ucrânia, a Bielorrússia está perto de completar a infraestrutura militar ao longo de sua fronteira, redes de estradas, munições e bases de armazenamento de combustível, que, segundo a inteligência citada por Zelensky, não tem outro propósito senão o militar. A implicação é grave. Enquanto a Crimeia cede no sul, a Rússia pode estar tentando estender a Ucrânia com uma segunda frente no norte. O comandante em chefe da Ucrânia, Syrskyi, disse que a ameaça os obriga a formar brigadas totalmente novas. Uma frente aberta a partir da Bielorrússia poderia estender a linha em aproximadamente 160 quilômetros, e um ataque sério exigiria cerca de 70.000 tropas. Mesmo que nenhum ataque ocorra, a incerteza por si só força a Ucrânia a dispersar seus recursos. O que mais revela o pânico do Kremlin é a contradição em sua própria linguagem. Aksionov insiste que não há pânico, apenas uma medida econômica, mas ao mesmo tempo declara estado de emergência em uma região que a Rússia há muito chama de seu território inseparável. Quando uma administração tem que declarar emergência em um lugar que afirma controlar totalmente, a verdadeira mensagem não está nas palavras, mas no próprio decreto. O outro lado da moeda mostra que isso não é um colapso unilateral. Naquela mesma noite, a Rússia também atacou a Ucrânia. Mísseis balísticos caíram sobre Kiev, incêndios começaram em armazéns e alertas de ataque aéreo soaram em todo o país. Pelo menos 4 pessoas perderam a vida e dezenas mais ficaram feridas. Um drone russo sobre Odessa até acionou um alerta aéreo na vizinha Romênia e mobilizou um helicóptero, um momento que intensificou as tensões na fronteira, ocorrendo um mês após um edifício na Romênia ter sido atingido. No entanto, talvez a parte mais marcante seja a mudança na forma como o mundo vê isso. Na semana passada, Zelensky disse a Trump e aos líderes ocidentais que ataques no interior da Rússia em refinarias e plantas industriais estavam mudando o rumo da guerra. Dias depois, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, rejeitou abertamente o espírito de Anchorage, ao qual o Kremlin se apegou por anos. O Alasca produziu apenas uma proposta, nunca um acordo. Se houvesse um acordo, disse ele, a guerra já teria acabado. Isso irritou visivelmente Moscou. Lavrov respondeu, argumentando que os Estados Unidos haviam abandonado seu papel de mediador neutro. Ainda assim, Rubio já havia dito o mesmo antes do Congresso, que Washington arma apenas a Ucrânia e sanciona apenas a Rússia, e claramente tomou um lado. O presidente da França, Macron, por sua vez, falou de um realinhamento no G7, uma declaração conjunta na qual os Estados Unidos não se posicionam mais como um mediador neutro, mas ao lado da integridade territorial da Ucrânia. O cenário na frente europeia é muito semelhante. A União Europeia, que financiou a maior parte da Ucrânia nos últimos 2 anos, está sustentando esse apoio com um novo programa de empréstimos de 90 bilhões de euros, pela primeira vez em sua história financiando gastos militares com seu próprio orçamento. Assim, à medida que esse mito se desfaz, a posição do Ocidente ao lado da Ucrânia torna-se ainda mais visível. Então, o que exatamente o mundo está vendo? As imagens falam por si mesmas.
Quilômetros de carros se estendendo até o horizonte em imagens de satélite. Um decreto oficial de estado de emergência, civis fugindo para o continente com latas de combustível e as ruas apocalípticas vazias de Simferopol. E esta é uma península vendida por 3 anos e meio como um refúgio seguro de férias, que este ano teve que suspender o turismo e os acampamentos de verão para crianças. A imagem de uma região é moldada não por declarações oficiais, mas por quadros como estes. E à medida que essas imagens se espalham pela imprensa mundial, o tom do Ocidente endureceu marcadamente. A forma como a Rússia nomeia este colapso é, em si, uma confissão. Quando Dzhankoi fechou, foi chamada de estação técnica. Quando o serviço de trem parou, a razão tornou-se perigo de aviação. A escassez de combustível foi apresentada como uma dificuldade temporária. 5 eufemismos diferentes ocultam uma única verdade. A retaguarda já não é segura. Mas depósitos vazios, comboios parados e artilharia silenciada não podem se esconder atrás dessas palavras. A imagem não deve ser lida de forma unilateral. A ponte de Kerch está fisicamente de pé. O tráfego limitado continua. As linhas podem ser reparadas, e a Rússia se adaptou muitas vezes nesta guerra. Novas rotas, estradas costeiras, comboios disfarçados de civis. Uma separação total ainda não aconteceu, mas a expressão "ainda não" é precisamente o que é crítico. Neste momento, ambas as artérias terrestres estão danificadas ao mesmo tempo. Reparar ambas ao mesmo tempo divide os recursos, e cada linha reparada aguarda uma nova onda de ataques. O reparo se transforma em uma ferida que nunca fecha. Além disso, a crise está, por enquanto, amplamente confinada a combustível e munição. Quando o inverno chegar, aquecimento e alimentos também terão que passar pelas mesmas linhas pressionadas. E a avaliação em cascata do Instituto para o Estudo da Guerra aponta que essa tendência é estrutural, não temporária. Para cercar um exército, é preciso cortar as artérias que o alimentam. A Ucrânia está fazendo exatamente isso sem atacar a Crimeia, estrangulando as 2 artérias terrestres, ferroviária e rodoviária, ao mesmo tempo. A ferrovia foi atingida em seu coração no dia 8 de junho. A rodovia já havia se tornado um corredor de fogo. Putin construiu a Crimeia como uma base traseira intocável. Em 2026, essa base traseira encolheu para um nó frágil que sustenta o destino de abastecimento de quase 200 mil soldados no sul. E esse nó agora está sob o controle de fogo da Ucrânia. Manter um pedaço de terra significa ser capaz de alimentá-lo, e a Rússia já não consegue alimentar sua própria linha vital. A Rússia chama essa imagem de estação técnica, mas a verdade é clara demais para que palavras a mudem. A região considerada mais segura se transformou em uma armadilha junto com o exército que alimenta. Se você achou este conteúdo interessante, não se esqueça de curtir, deixar um comentário e seguir o canal.